tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que eu e Eliette iniciamos a mediação de mais uma sessão desse lindo evento, Educação ao Rés do Chão. Quero agradecer a todos os colegas da sessão anterior, da parte da manhã. Está sendo uma oportunidade rica de aprender com todos os professores que têm compartilhado suas experiências. Nesta sessão, de 1h30 aproximadamente, temos a alegria de contar com mais 3 trabalhos, um sobre gamificação no ensino de sintaxe, o outro sobre cultura popular no chão da escola, com a literatura de cordel, e outro sobre oralidade. Então, 3 temas muitíssimo importantes. Vamos apresentando a cada vez os colegas. Já agradeço a Adriana, a Carolina e a Heloísa por partilharem conosco essa sessão. Então, temos língua, literatura, metodologia, muita reflexão para a nossa tarde, tá bom? Eu e Eliette já preparamos algumas questões, vendo o tema, agradecemos as questões também no chat do YouTube, e vou começar sem mais delongas, além de agradecer, muito obrigada aí, Denis, toda a equipe organizadora, por essa oportunidade deste momento, desejar também que todos estejam bem. Estamos num momento bastante difícil, temos que humanizar um pouquinho, essa experiência, que a gente sabe que está aqui no sorriso, mas todo mundo com o coração apertado, Então, a gente também deseja a todos os professores, a todos os familiares, a todas as pessoas que nos assistem, muita força, muita vontade, muita esperança de superar essa fase, e acho que esse evento é uma excelente oportunidade de comprovarmos nossa capacidade de transformar, Os trabalhos que vimos até aqui demonstram isso, Que de muita esperança saímos todos nós, com muita esperança de todas essas lindas iniciativas de acreditar na educação ao rés do chão, que é ali, não é, que a gente encontra toda a aprendizagem, Então, sem mais delongas, vamos lá. Nosso primeiro trabalho vai ser apresentado pela professora Adriana Cristina Lopes Gonçalves Malmen. Não sei se fala assim, Adriana, a gente já se conhece. Ela é do Polo Educacional do SESC, mas uma grande pesquisadora, que a gente já conhece. O trabalho da Adriana se chama Sintagmático, a gamificação no ensino de sintaxe. Então, a palavra é toda sua, querida, podemos começar. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, professoras, aos professores que estão aqui envolvidos. Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite, a participação do evento, tão importante nesses momentos, a gente pensar de fato educação. Para compartilhar aqui, é só eu botar aqui no compartilhar tela, não é isso? Isso, compartilhar tela. E aí a janela do aplicativo? Aí você tem a opção de escolher uma janela, uma tela ou 2 telas. Agora que ele localizou aqui. É que eu botei no modo leitura, mas o aplicativo não estava localizando. Deixa eu ver se agora foi. Desculpem. Nada. Adaptação técnica. Apareceu já, tá? Já apareceu? Então já apareceu, Adriana. Então, a Silvia já me apresentou, Eu sou doutoranda da UFRJ, mas venho representando o lugar que eu trabalho, que é a Escola SESC de Ensino Médio, localizada no Rio de Janeiro. Então, hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês uma certa aflição e uma certa necessidade, que é pensar um pouco o ensino de língua, Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, de que prática, que eu posso tratar, literatura, produção. Eu achei legal trazer língua, porque até como uma colega disse numa outra mesa, às vezes os alunos ganham um pouco de ranço, parece, do ensino de gramática. A necessidade, a gente pensou
num aprendizado que fosse de fato produtivo. O que a gente está chamando de produtivo? Que pensasse o aluno como protagonista, que pensasse numa atuação, né, mais do aluno nessa resolução de problemas, numa produção colaborativa, e aí atrelamos isso a uma estratégia, né, uma metodologia ativa, que é a gamificação. Pensamos nessa estratégia porque é uma mecânica, né, muito grande de engajamento, são atividades que, em geral, incitam o interesse dos alunos e desenvolvem, sobretudo, a criatividade e a autonomia dos alunos. Bom, o objetivo, então, é apresentar uma prática que é feita por meio de um jogo de cartas que visa problematizar alguns conceitos da morfossintaxe. Bom, primeiro, né, fala só um pouquinho do contexto. O Polo Educacional SESC, onde a Escola SESC é localizada, é uma escola completamente gratuita, recebe alunos do Brasil todo, e alunos que são, em geral, oriundos de escola pública. Então, o nosso público é bem diversificado, alguns, infelizmente, chegam com algumas lacunas, e a nossa tentativa, né, desejo, né, da escola, que a gente trabalhe bastante com metodologias ativas, porque é uma forma de pensar nesse aprendizado colaborativo, possibilitando que o melhor, né, de cada aluno, valorizando o conhecimento prévio desses alunos e compartilhando o tempo todo essas áreas que, por vezes, são de interesse mais de um do que de outro, né? Então, lá a gente trabalha bastante com aula invertida, rotação por estação, entre outras estratégias. Bom, para dividir um pouquinho, né, os estudos que motivaram a criação do jogo em si, a gente parte de alguns pesquisadores, né, que estão aí listados, que apontam os benefícios da utilização da gamificação em sala de aula, como a possibilidade de trabalhar com experimentação, a promoção do engajamento, a inclusão de ciclos rápidos de feedback, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, em que os alunos desejam muito um retorno rápido, né? Então, a gamificação possibilita esse feedback rápido também. E a adaptação de tarefas ao grau de habilidade do aprendiz. Eu já vou falar um pouquinho mais disso. Aponta também alguns benefícios do estado do fluxo. E aí eu vou para um esqueminha que vai mostrar isso bonitinho, né? Que é a condição mental de intensa concentração, na qual tarefas antes consideradas difíceis se tornam fáceis e tudo que se faz é altamente prazeroso. Então, esse é um esqueminha que ilustra um pouco disso, né? Que tem a dificuldade versus o tempo. Então, os pesquisadores apontam que o aumento do desafio, ele poderia gerar ansiedade, mas se é o aumento do desafio que se atrela ao aumento da habilidade, eu tenho esse estado de fluxo. Se fosse só o aumento da habilidade, então se a atividade se torna fácil, ela tende a ser tediosa. Se ela é muito desafiadora, ela tende a gerar ansiedade. Então, ela tem que ser pensada nessa medida, né? E também, eu achei importante pontuar aqui, que esse estado de fluxo que é estabelecido por meio da metodologia da gamificação, ele pode ser atingido por outras estratégias que não estão diretamente associadas a um jogo de tabuleiro ou a um jogo de videogame, que às vezes quando a gente fala em gamificação, a gente pensa em, eu vou precisar de muito recurso, né? Eu preciso pensar em algum aplicativo, como é que eu vou fazer? Os alunos têm aparato, têm computador, têm um celular que comporte, e às vezes só a estratégia do jogo, a questão do desafio, já é altamente prazerosa. Então, por exemplo, algumas práticas que já se fazem muitos anos em sala de aula, que é você dividi-los em grupo e criar algum tipo de competição, também é considerada gamificação porque gera esse desafio também. Bom, então, vou para o relato de experiência, que é a parte que eu acho que a gente, né, mais gosta de fazer, e a prática educativa. Bom, então, o jogo surgiu como uma estratégia de revisão de conteúdos oriundos do conteúdo da primeira série. Então, mais especificamente, estou pensando nas classes de palavra, que em geral é o conteúdo que eles veem, né? Então, substantivo, adjetivo, advérbio e por aí vai, para apresentação do conteúdo de língua portuguesa da segunda série. Então, era bem no iniciozinho do ano, né? Em que a gente está inserindo lá a sintaxe do período simples. E desse modo, o jogo tem como objetivo levar os alunos a perceber quais termos são mais nucleares e quais termos são mais acessórios na constituição do sintagma nominal e do sintagma verbal, ainda que a gente não use esse rótulo, né? Além de proporcionar uma introdução para conceitos de sintagma, se for, né, do conteúdo programático da escola, frase, oração e período, que são normalmente conceitos que a gente apresenta aos alunos. Bom, então o recurso, né? Eu até trouxe o recurso, não sei se vocês conseguem ver. São cartinhas, né? Como é que foram feitas? Papel,
com impressão dos dois lados. Então, de um lado tinham algumas palavras e do outro o esqueminha do jogo. Foi produzido até Coringa, né? Vocês conseguem ver aqui agora, por acaso ele veio na minha mão. Então, dá para ser feito com papel, tesoura, cola. Se quiser que dure mais, como é o caso aqui, a gente plastificou, né? Porque aí consegue usar para mais turmas e ele permanece para outros anos. Bom, a regra do jogo era a seguinte: a turma era dividida em trios, dá para fazer tranquilamente até quintetos, né? Porque aí também consegue ter um número de cartas interessante para todo mundo. Os trios receberam um baralho, que era embaralhado por um dos participantes, e cada jogador recebia 9 cartas. As cartas que sobravam formavam lá um montinho de cartas, e a cada rodada, se o jogador já encaixasse as 9 cartas de primeira, é muito parecido com o pif-paf, né? Se o jogador já consegue encaixar as 9 cartas e formar sintagmas nominais ou verbais com as 9 primeiras cartas, ótimo, ele bateu, fim daquela rodada. Se não, ele compra uma, descarta a outra até ele conseguir fazer a combinação das cartas. O jogador só pode baixar as cartas na mesa quando tiver o seu conjunto completo de sintagma, e além de uma possível carta para descarte, né? E vence quem baixar as cartas primeiro. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas estruturas que apareceram. Então, ele saiu ontem, As Três Meninas Inteligentes, Meus Irmãos São Muito Bagunceiros. E é legal dizer que, assim, eles precisavam também tomar por base algumas outras regras de regência, de concordância, e pensar nessa adaptação. O Coringa funcionava como um Coringa de um jogo normal. Então, ele falta alguma palavra para preencher aquela lacuna. Ele podia colocar o Coringa ali para preencher. Tem algumas fotinhos, né, deles jogando lá nos grupinhos. E aí a gente ia para a segunda fase, que é o pós-jogo. Então, ao fim lá da primeira partida, todos os jogadores anotavam os sintagmas formados. Depois de algumas partidas, foram mais de uma, até porque a primeira se mostrou, né, assim, mais dificultosa, porque ainda não estavam alinhados, né, ao como que deveria ser feito. Então, depois foi se tornando mais desafiador e também mais divertido para eles. E aí, nesse segundo momento, havia uma plenária com algumas discussões. Então, a gente, por exemplo, perguntava para eles quais classes mais apareceram no jogo. E alguns não tinham ideia e começaram a dividir de novo, a agrupar. Então, aqui eu tenho os substantivos, aqui eu tenho os artigos, aqui eu tenho os adjetivos. E isso mostrou para eles, de alguma forma, né, quais classes que eles partiam para começar a formar os sintagmas. Então, a segunda pergunta era: que tipo de sintagma você considerou mais relevante para a elaboração das suas sentenças? E aí a gente discutia um pouco dessa questão do sintagma verbal, de você pensar nesse sujeito, que ainda a gente não tinha falado, né, mas no preenchimento, à direita e à esquerda. E uma última pergunta: qual aspecto mais influenciou nas escolhas? Se era o aspecto estrutural ou se era o aspecto semântico, para mostrar exatamente a interdependência, né, desses dois aspectos na hora da elaboração das estruturas. E essas estruturas, então, elas possibilitaram, né, discutir num outro momento, que não foi nesse encontro. Então, essa aula durou mais ou menos 1h30, aproximadamente. Então, no encontro seguinte, pegamos os registros deles e começamos a trabalhar os conceitos de sintagma, frase, oração, período. E aí era bom porque, às vezes, essa aula de conceitos se torna muito mecânica, né, por conta da exemplificação. E aí eles conseguiam correlacionar o que eles já haviam produzido. E, num outro encontro mais para frente, nós problematizamos, a partir dos exemplos, os conceitos de sujeito e predicado. Bom, dividindo algumas reflexões, né, de todas essas etapas, a gente observou que a primeira partida, né, para todas as turmas foram desafiadoras, assim. E a presença do professor ali como um mediador, como orientador, foi bem importante. Depois, a cada partida, eles aumentavam a habilidade, eles queriam jogar mais, então foi difícil fazê-los pararem de jogar. E o jogo também, uma coisa que foi legal, é que, como eles residem na escola, eles pediram que a gente deixasse no espaço leve, que é um espaço onde eles têm acesso a outros jogos no final de semana, que a gente deixasse alguns exemplares, porque eles curtiram ficar combinando as palavras. E a plenária foi bem interessante, porque ali foi possível, né, revisar alguns conceitos morfossintáticos, tirar dúvida de outros, voltar em algumas defasagens, fazer com que eles mesmos trocassem entre si. Então, isso foi bem legal. E aqui estão as referências.
e-mail, né, assim, para a gente trocar e também, se vocês, né, quiserem compartilhar e pensar junto sobre outras estratégias para a gente pensar esse ensino de sintaxe. É isso, muito obrigada. Puxa, nós que agradecemos, Adriana. Foi lindo, lindo ver esse trabalho, uma experiência fantástica. O povo no chat está adorando o seu cenário. Ai, Eu tenho que que te bom. contar isso. Esse cenário está Eu tô no lindo. meio do. Eu tô assim, campestre. Tá lindo. Mas a gente quer agradecer demais. A gente vai deixar as perguntinhas para o final. Eu tenho um monte de coisas para conversar, mas fiquei encantada. Que coisa bonita a gente vê. Eu estou com umas experiências de alunas trabalhando com jogos, estou aprendendo isso e vendo como é possível trabalhar. A colega no chat já falou ali, a Daniele, dá para trabalhar também com temas acima do período. Eu tenho tido experiências com alunos que melhoram até a redação, pontuação. Vamos conversar depois. Eu queria pedir desculpas, porque eu não me apresentei. A Eliette vai falar agora. A gente combinou um jogral, eu e a Eliette. Desculpa, eu estava tão ansiosa para a gente aproveitar bem o tempo que eu comecei começando. Eu me chamo Silvia Rodrigues Vieira, da UFRJ, trabalho com Profiletras, com vernáculas também, e tenho a alegria de estar aqui hoje com vocês, aprendendo bastante. Vou passar a palavra para a professora Eliette, que no próximo jogral vai se apresentar, e apresentar também o segundo trabalho. Daqui a pouco a gente volta no fim, tá, Adriana, para as perguntinhas e considerações do público. Muito obrigada. Vai lá, Eliette, está contigo aí a bola. Obrigada, Silvia. Primeiro, eu quero parabenizar a Adriana pelo belíssimo trabalho, entusiasmante aqui, eu anotando as ideias, me interesso muito por aprendizagem, escrita, enfim, seu trabalho abre para muitas coisas e a gente vai conversar no final. Então, como a Silvia falou, né, nós já vamos fazendo um pequeno jogral aqui. Meu nome é Eliette Silveira, trabalho na UFRJ. Infelizmente, não trabalho no Profiletras, mas admiro muitíssimo o trabalho, sempre tenho a oportunidade de participar das bancas e me interesso muito por questões de aprendizagem, né, da escrita. E essas atividades de jogos são excelentes, né, instrumentos para a gente pensar, né, como esse conhecimento acadêmico pode chegar ao ensino básico. Então, eu também estou aqui aprendendo o tempo todo e vamos agora apresentar a nossa próxima palestrante, que é a professora Carolina Martins Santos, né? Que não tem uma identificação da rede privada, depois eu peço que a Carolina, por favor, se identifique, e vai apresentar o trabalho A Cultura Popular no Chão da Escola, uma experiência com a literatura de cordel, que é um outro tema que também é muito entusiasmante. Parabéns pelas propostas de todos, já adiantando, Carolina, você tem 15 a 20 minutos para apresentar a sua fala. Quando você estiver pronta, pode começar. Olá, professoras, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Que bom, que eu estou sem fone, às vezes fico um pouquinho preocupada. Boa tarde, professora Eliette, professora Silvia, todas as colegas na mesa, todos que estão assistindo. Eu sou da rede privada, né? Trabalho no Colégio Santo Inácio, e tenho mestrado, né, e o doutorado pela UFRJ em Linguística, e sou professora da Educação Básica há quase 10 anos, passa rápido, mas a gente está sempre aprendendo, né, e esse momento que a gente está tendo agora realmente é muito rico. Achei o trabalho da Adriana agora também muito interessante para trabalhar a parte da sintaxe. Eu dou aula no 7º ano, também trabalho com a morfossintaxe, enfim, então sairemos daqui com muitas ideias. Então, agradeço muito o convite aos organizadores, ao Denis, né? Fiquei muito feliz de poder apresentar aqui um pouquinho da minha prática. Bom, deixa eu apresentar a minha tela também aqui. E aí, assim que aparecer... Já está aparecendo para vocês? Já está aparecendo. Então tá ótimo. Bom, então o título do meu trabalho é A Cultura Popular no Chão da Escola, uma experiência com a literatura de cordel. Antes de eu apresentar, né, realmente o projeto, acho que é importante eu colocar que nós não trabalhamos no 7º ano na escola, né, nem no 6º nem no 7º, com livro didático. A gente adota livros, né, a gente tem a literatura e a gente trabalha toda a parte linguística, né, a partir desses livros que a gente adota e também de outros gêneros textuais
que nós oferecemos aos alunos, né, ao longo do ano. Então, a gente trabalha com notícia, com carta de leitor, com propaganda, enfim, a gente oferece ao longo do ano, né, outros gêneros para fazer esse trabalho. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é um projeto, na verdade, interdisciplinar, né, que dura, assim, muitas aulas, né, ele tem uma duração maior, então seria para um trimestre de trabalho, né, envolve outras disciplinas também, como eu vou colocar para vocês em breve, e vou apresentar inicialmente os objetivos desse trabalho, né. Então, ler o cordel e estudar as características, a função sociocomunicativa e a esfera de circulação desse gênero, reconhecer o texto literário como uma possibilidade de entretenimento e fruição, identificar a presença de valores sociais, culturais e humanos em um texto literário, reconhecendo como lugar de manifestação de sentidos, valores e ideologia, apropriar-se da linguagem escrita, utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. E, por fim, usar recursos entoacionais e corporais para declamar um cordel e recursos de rima, métrica e figuras de linguagem na produção textual. Então, como nós não temos, né, o livro didático, a gente tem uma abertura um pouco maior para o trabalho com os gêneros textuais, né? E o cordel é um dos gêneros que nós trabalhamos com os alunos, né? Considerando essa linguagem tão rica do cordel, né? Um gênero literário popular, tão rico, tanto na forma quanto no seu conteúdo, e para a gente também conversar um pouco sobre, já foi falado isso em outros momentos hoje pela manhã, também à tarde, né, da importância da gente trazer produções literárias populares, né, para a escola, e não apenas trabalhar com os textos canônicos, né, com os cânones da literatura. Então, a gente oferece, a gente trabalha, né, com o gênero textual cordel, pensando na riqueza que esse gênero literário popular tem, né, e tudo que os alunos podem aprender com isso. Bom, como eu falei anteriormente, esse projeto, ele é interdisciplinar, né? Nas aulas de língua portuguesa, é no 7º ano, né? Nós fazemos esse trabalho com turmas do 7º ano. Nas aulas de língua portuguesa, nós iniciamos com a leitura do livro Os Miseráveis em Cordel. Essa é uma coleção chamada Clássicos em Cordel, né? Então, esse seria o disparador para o nosso trabalho. E, ao longo das aulas de língua portuguesa, vamos fazendo a leitura do texto, né? Trabalhando a leitura, a interpretação, trabalhamos também a oralidade, né? Pedindo que eles façam sempre uma leitura expressiva, né? Orientando quanto ao ritmo do cordel, né? A métrica do cordel, as rimas, e, ao final, apresentamos para eles a origem do cordel, né, e a estrutura desse texto. E lemos também outros cordéis, né, então falamos de Patativa do Assaré, de Leandro de Gomes Barros, enfim, trazemos também, além da leitura, né, dos Miseráveis em Cordel, outros cordéis. E a gente, ao longo dessas leituras, né, vamos mostrando para os alunos, discutindo com eles essas escolhas que os autores fazem, né, de expressões que levam ao sentido, né, do texto, como que isso ajuda na construção do sentido do texto, né? Trabalhamos também a questão dos regionalismos, né, de alguns desvios ortográficos que aparecem por vezes, né, no cordel, e a gente aproveita para conversar com eles sobre essa origem do cordel, né, essa origem na oralidade, né, e que muitas vezes esses traços coloquiais da oralidade, né, e da cultura nordestina aparecem também no cordel. Então, ao longo da leitura, nós vamos trabalhando tudo isso com os alunos, né, e fazemos também uma análise linguística, né, então a gente alia a análise literária, né, com a análise linguística. Então, enquanto nós vamos lendo, eles também vão colocando as percepções deles, né, em relação ao texto, enfim, todas essas impressões, né, que são suscitadas aí ao longo dessa leitura.
Nas aulas de ciências, né, porque eles vão produzir cordéis com temas que a professora de ciências, né, apresentou para eles, eles estudam as ameaças aos ecossistemas e realizam uma pesquisa sobre o assunto. Então, em grupo, cada grupo fica responsável por um tema, né, e eles precisam levar para a professora de ciências uma reportagem, né, e fazer algum comentário a partir, né, dessa reportagem que eles levaram. Nas aulas de artes, eles estão conhecendo a técnica da xilogravura, né? Isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto em português estamos lendo, né, Os Miseráveis, discutindo, né, e eles conhecem também a estrutura do cordel, em ciências eles estão fazendo essa pesquisa, e em artes a professora apresenta a técnica da xilogravura, né, que é essa ilustração do cordel, para posteriormente eles produzirem também, né, a sua xilogravura, eles produzem em EVA, relacionado ao tema do cordel, né, o tema que foi sorteado ali para o seu grupo. Nas aulas de língua portuguesa, cada grupo vai produzindo o seu cordel, né, a partir desse registro da pesquisa que eles fizeram nas aulas de ciências. Então, eles levam esse material para as aulas de português, isso durou em torno de, acho que umas 4 ou 5 aulas, a gente pediu que eles escrevessem de 6 a 8 estrofes, né, sextilhas, a gente conversa com eles sobre a métrica do cordel, né, fala sobre a sextilha, sobre as sílabas poéticas, né, a princípio eles ficam, tem uma certa preocupação, né, se eles vão conseguir produzir o cordel, porque eles acham que vai ser muito difícil, e que eles não vão ser capazes de produzir esse cordel, né, mas quando eles começam a fazer e percebem que eles conseguem realmente, né, seguir essa métrica, seguir essa tradição, digamos assim, do cordel, das sílabas poéticas em cada verso, né, fazer as sextilhas, colocar as rimas nos versos pares, enfim, eles ficam muito estimulados, né, com essa produção. Depois eles digitam esse cordel, né, que cada grupo produziu nas aulas de língua portuguesa, e realmente a gente produz o folheto, né, com a xilogravura que eles fizeram nas aulas de arte, né, na capa, e as estrofes que eles criaram nas aulas de língua portuguesa. Então, nós, nas aulas de língua portuguesa, também produzimos com eles esse cordel. E, ao final, cada grupo, então, declama, né, o seu poema para a turma. E, mais uma vez, também, né, o trabalho com o poema, né, com o cordel, a gente percebe uma grande potencialidade para esse trabalho com a oralidade, né? Então, a gente aproveita isso nas nossas aulas de língua portuguesa também. A culminância desse projeto é uma saída de campo. Nós vamos com os alunos à Feira de São Cristóvão, né, ao Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, e lá eles têm a oportunidade de fazer uma oficina de xilogravura, tem contato também com a culinária nordestina, né, com repentistas, com um cordelista que declama para eles um cordel na feira, em um espaço específico da feira, né, então, com essa saída cultural, a gente promove, né, uma vivência, né, uma prática para eles, com o objetivo de mergulhar nessa múltipla cultura nordestina, né, e até mesmo conhecer esse espaço, porque a maioria não conhece, né, nunca foi a Feira de São Cristóvão, então é uma oportunidade ali que eles têm também de conhecer aquele espaço, conhecer as diferentes manifestações culturais, né, nordestinas, conhecem a xilogravura, na verdade eles fazem nas aulas de artes em EVA, e lá eles têm a oportunidade de fazer de uma outra forma, né, mais próxima à forma original, como a xilogravura era feita, né, e compreender também o significado da literatura de cordel em algumas localidades da região nordeste do Brasil. E aí eu trouxe algumas fotos deles nessa saída de campo, né, eles fazendo a xilogravura, fazendo ali a tapioca, depois comem também a tapioca, fazem a farofa, enfim, eles gostam muito dessa saída. E ele também com repentista, né, os repentistas na hora improvisam ali os repentes, os alunos vão colocando alguns temas para eles, né, eles interagem ali com os repentistas, alguns inclusive vão às vezes até o palco para fazer também o seu repente, enfim, não são todos que conseguem, né, mas alguns vão lá também para interagirem ali com os repentistas, e é bem interessante. Bom, considerações finais. A gente considera esse projeto, né, de trazer
essa produção literária popular para a escola, né, para o chão da escola, como eu coloquei ali no meu título, como uma oportunidade de inserir a arte literária nordestina como uma ferramenta pedagógica influenciadora no processo de formação de leitores, né, entendendo o cordel como um instrumento de deleite e de reflexão também, né, dos problemas. Eles tiveram a oportunidade de fazer um cordel, né, sobre problemas ambientais, né, até trouxe um para mostrar como exemplo para vocês. E eles ficam muito encantados com a musicalidade do cordel, né, com essa temática do cordel. O cordel tem essa variedade de temas, né, situações do cotidiano, relatos históricos, biografias, enfim. Então, eles ficam muito encantados também com as temáticas, né, com essa variedade temática do cordel, e eles se envolvem muito, tanto na leitura, eles querem ler, né, participar da leitura do cordel, e também na produção do texto. Eles ficam em grupo, às vezes terminam o trabalho e querem ir aos outros grupos para ajudar também, né, porque eles ficam muito envolvidos e motivados com essa questão da rima, né, então eles acabam querendo ajudar os outros grupos também quando finalizam o seu trabalho. E é importante eu colocar aqui, né, que a gente vai sempre fazendo adaptação desse projeto. Nós já fizemos esse trabalho com eles em duplas, né, e nós percebemos que eles tiveram um pouco mais de dificuldade, então agora a gente faz sempre em grupo. Esse trabalho nós fazemos com eles há aproximadamente 3 anos, né, esse que eu estou apresentando especificamente, nós fizemos em 2019, né, então antes do período da pandemia, a gente vai sempre adaptando. Esse ano a gente está trabalhando com Hamlet em cordel, né, e não mais com Os Miseráveis. Então, a gente vai sentindo um pouco também o grupo, né, e fazendo algumas adaptações nesse projeto inicial. Inclusive, os temas para a produção nesse ano de 2019, os temas foram esses problemas ambientais, né, que a professora de ciências apresentou. Em outros anos, nós já fizemos com outras disciplinas, já fizemos com história também, né, um projeto interdisciplinar. Então, a gente vai sempre adaptando aí e consolidando melhor esse projeto. E, para finalizar, eu trouxe um cordel, né, de um grupo que foi sobre a poluição do mar, e eu vou ler agora para vocês, já aproveitando para me despedir também. Então, o título é Mar Poluído, Ecossistema Destruído. Hoje, no nosso cordel, nós iremos conversar sobre a poluição que está de arrasar, e a nossa vida marinha está tentando matar. Poluição é ruim, lixo deixado no mar. Animais envenenados você pode encontrar. Plástico e papelão você pode reciclar. Já se tornou um problema de escala mundial. Mudar nossas atitudes se tornou essencial. Vamos todos nos unir, temos mais potencial. Vamos pensar 2 vezes nesse problema global. É bem fácil ajudar em algo tão crucial. E se conscientizar é muito especial. Iremos propor agora soluções para melhorar. A situação do mundo é importante lembrar. Tentar se mobilizar para o mundo consertar. O plástico reduzir e o substituir. E produtos ecológicos passar a usufruir. Nosso mar pede socorro, agradeço por ouvir. Então, já me despeço também, agradeço muito a vocês, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida também me coloco à disposição e disponibilizei o meu e-mail também para que a gente possa trocar, né, informações, práticas, para enriquecimento do nosso dia a dia na escola, né, com os nossos estudantes. Muito obrigada. Bom, pode parar de compartilhar agora, Carolina, por favor. Carolina, fantástico o seu trabalho, estou aqui emocionadíssima, não conhecia essa coleção, já anotei aqui comprar essa coleção, eu desconhecia, né? Esse é um excelente trabalho, um excelente material para trabalhar com alunos, conhecem clássicos, enfim, de uma maneira muito lúdica, né? E o lúdico aí, como já foi posto no outro trabalho, é o que faz a criança aprender, né? O que faz todos nós aprender, né? Então, mas vamos continuar aqui, nós já vamos deixar as perguntas para o final, mas não poderia deixar de parabenizá-la pelo seu trabalho incrível de interdisciplinaridade. Parabéns à escola também, porque é uma proposta bastante desafiadora, né? Com certeza. Organizar isso, muitas reuniões, imagino. Então,
parabéns e deixemos as minhas perguntas e as perguntas do público aqui ao final, tá bom? Muito obrigada. Silvia. Vamos lá, dando continuidade, também parabenizo aí a Carolina, muito lindo o trabalho com cordel. Eu tenho uma filha de 23 e depois, mãe velha, tem uma de 11, né? Comecei de novo, com suas vantagens e desvantagens. Minha filha mais nova fez um livro de cordel com seus amiguinhos no 6º ano, e foi uma das experiências assim, mais marcantes, tanto no trabalho de língua quanto de literatura e nessa integração. Fiquei muito feliz também em ter experimentado isso como mãe e com as reflexões profissionais, mas vamos deixar para o final. Parabéns, viu, Carolina? Vamos para agora mais um trabalho que também conversa, né? Essa mesa tem uma interrelação bem legal, tanto no tipo de material, né? Vocês viram aí jogos, produção de cordéis, e agora a gente vai ver o trabalho da professora Heloísa da Costa Miranda, da Secretaria Municipal de Educação do Rio, e se intitula Oralidade, Práticas Discursivas para a Sala de Aula. Então, mais aí 20 minutos de muita aprendizagem. A palavra é sua, Heloísa. Muito obrigada, olá, boa tarde para todos e todas. Como a professora Silvia já falou, eu me chamo Heloísa, né? Eu sou professora do município do Rio de Janeiro, assim como a Carolina, eu também estou há quase 10 anos no município, e eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui com colegas da profissão, e também por estar presente aqui as professoras Eliette e Silvia, que são professoras muito queridas. A professora Eliette participou da minha banca de mestrado e a professora Silvia, eu fiz uma disciplina com ela no mestrado, e parabenizar também os organizadores, né, desse evento maravilhoso. Então, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. Eu acho que ele demora um pouquinho para ler, né? Ainda não está aparecendo. Quando aparecer, eu te aviso, tá, Heloísa? Tá bom. Eu acho que já era para ter aparecido, não? Acredito que sim. Tente novamente, por favor, Heloísa. Tá lendo? Tá girando a telinha, aquela imagem? Deixa eu ver aqui, peraí, eu vou botar cancelar. Ele já está aberto aqui, então eu clico aqui apresentar, compartilhar sua tela. Seleciona a tela que estão esses slides. Então, peraí, já me encontrei aqui. Opa, achei! Pronto, acho que agora foi, né? Tá, foi, tá tudo certinho. Tá tudo certo. Então, o título da minha apresentação é Oralidade e Práticas Discursivas para a Sala de Aula. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Então, peraí, eu vou botar aqui exibição. Pronto, foi. Eu dividi, então, a apresentação em 3 partes. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho, né, rapidamente, sobre os meus primeiros passos em direção a essa pesquisa de mestrado. Vou falar algumas percepções sobre o papel e o espaço da oralidade nas aulas de português e como eu encaminhei a minha pesquisa, né, com a entrevista em sala de aula, né, que eu trabalhei o gênero entrevista. Nesse slide, eu coloquei aqui o site da professora Leonor Werneck, né, foi minha orientadora e agora também no doutorado, e é onde vocês podem acessar a minha dissertação. E também tem nesse site encontram-se também todas as dissertações, teses orientadas pela professora Leonor, também quem quiser acessar. Eu faço parte do grupo de pesquisa em linguística de texto. Inclusive, nós estamos no Instagram, né, como gplint.frj,
E antes de ingressar no Prof. Letras, eu já fazia parte do grupo e eu realmente pensava em fazer um projeto voltado para referenciação. Mas aí, no meio do caminho, os planos mudaram. Eu entrei no Prof. Letras em 2014, né, que é um mestrado profissional voltado para professores, né, que estão em sala de aula. E, principalmente depois que eu fiz uma disciplina, né, Texto e Ensino, né, ministrada pela professora Leonor, e participei de um seminário sobre gêneros orais. Então, foi aí que foi o meu... Eu posso dizer que foi o meu primeiro contato com textos científicos, teóricos, a respeito da oralidade e gêneros orais. Então, quando eu comecei esses estudos, eu percebi algumas questões que realmente me inquietaram bastante, né? Como professora de português, né? Então, eu observei, né, nesse início que havia pouca divulgação e transposição da teoria para a prática, né? Então, apesar de haver um material vasto, muito rico, sobre questões relacionadas à oralidade, aos gêneros orais, né? Essa tradução para a prática ainda não havia sido, não havia sido satisfatória, né? Como diz Marcuski. Além disso, ou seja, confirmando isso, né, Bueno e Costa Rubens, elas verificaram, né, que havia poucas dissertações sobre os estudos da oralidade e dos gêneros orais, né? Então, elas fizeram uma pesquisa no banco de dados da CAP e havia apenas 3 dissertações que tratavam desse tema, né, da oralidade. Confirmando essa questão também, né, dessa poucos trabalhos voltados para a oralidade, elas também observaram que havia poucas apresentações sobre esse tema no CIGET, né, que é um importante evento ligado a gêneros textuais, então ocorrendo o primeiro simpósio dedicado ao tema apenas em 2013. Então, e, se eu não me engano, esse CIGET já estava na 6ª edição, né? Além disso, também eu observei que havia pouco espaço, né, dedicado ao tema, né, esse tema da oralidade, nos livros didáticos. Então, Cruz, né, o Wellington Cruz, ele procurou evidenciar como são apresentados, né, os conteúdos referentes à oralidade e aos gêneros orais em livros didáticos aprovados pelo PNLD de 2011. Então, ele baseou a pesquisa dele, também uma pesquisa feita anteriormente, na década de 90, por Marcuski, onde Marcuski verificou que, por exemplo, num livro com 200 páginas, apenas 2% dessas páginas era dedicado à oralidade, mas, ainda assim, era tratado mais questões de oralização, né? Então, em 2012, essa pesquisa, né, esse trabalho do Cruz veio mostrar que esse cenário não havia mudado muito, né? Não havia muita mudança, né, desde então. E, me voltando, né, para a minha prática docente, fazendo uma autoanálise, eu percebi que eu realmente, em sala de aula, né, nas aulas de português, eu trabalhava muito mais com os gêneros textuais escritos, né? É algo assim já tão automático que parece que é natural, né? A gente já vai direto ali trabalhando, né, questões relacionadas à escrita, e realmente a oralidade fica de lado, né? Ela não é muito bem, ela não é trabalhada. Mas eu também só fui ter essa noção, esse insight, né, que eu não trabalhava tanto, como eu falei, parecia que era algo tão natural, depois que eu tive contato com essas questões teóricas, né? E uma outra questão também que eu percebo é a falta, uma carência de material, né, teórico-metodológico que subsidie o trabalho, né, do professor com a oralidade, né? Além disso, nós temos que lidar também com alguns mitos que são muito recorrentes, né, no discurso escolar, e são vários, mas, para mim, o mais prejudicial deles é a dicotomia fala-escrita, né, que coloca as duas modalidades em campos opostos. Então, essa distinção, ela contempla mais os aspectos formais e estruturais da língua, né, ou seja, sua condição de código. E, numa perspectiva discursiva, hoje, a tendência é observar a relação que existe entre a fala e a escrita num contínuo dos gêneros, né?
Então, nesse sentido, a oralidade reflete a língua falada em uso, né? Então, o termo oralidade, ele é usado para designar forma e atividades comunicativas, né? Não se restringindo apenas ao plano do código. Seguindo, então, essa questão, eu resolvi, então, a partir dessas reflexões, eu resolvi trabalhar, então, trazer um gênero oral para a sala de aula. Então, o título da minha dissertação foi Gênero Oral em Sala de Aula, Entrevista. Bebi uma aguinha aqui. E eu procurei trabalhar com a entrevista, então eu preparei algumas propostas de atividades relacionadas ao gênero entrevista, né, focalizando a composição e a função do gênero, características da oralidade na entrevista, a relação fala-escrita. E assim, eu escolhi a entrevista, né, porque apesar dos alunos não estarem tão familiarizados com as exigências, né, comunicativas desse gênero, de um certo modo ele está bastante presente na sociedade, né? Então, essas atividades elas foram direcionadas para alunos do PEJA 2, que corresponde ao ensino fundamental, ensino fundamental 2, né, de uma escola do município do Rio de Janeiro, alunos com idade entre 18 e 60 anos, e essas atividades foram aplicadas em 2016. Né? Os alunos do PEJA, eles são alunos assim, que eu sinto muita alegria, né, em trabalhar com esses alunos, porque eles têm um perfil realmente diferenciado dos alunos do ensino regular. Né? Normalmente são adultos, são jovens também que estão afastados da escola, às vezes muito tempo, né, afastado, um longo período afastado da escola, e quando ele decide voltar, ele tenta estabelecer novamente esse vínculo, né, com a escola, com o aprendizado, e isso é muito importante para eles, né, porque é uma forma também deles resgatarem a autoestima deles, né, a oportunidade também de se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, eu dividi as minhas atividades, né, de acordo com Silva, em atividades pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, nessa fase, né, das atividades pré-textuais, é uma fase, né, diagnóstica, né, que a gente procura saber o que o aluno conhece sobre o gênero, quais são as impressões dele sobre o gênero entrevista, e ver o que precisa ainda ser explorado, né, nessa questão do conhecimento dele. Então, o aluno traz o conhecimento de mundo que ele tem sobre essas questões, e a gente fica atento para poder ver o que a gente vai, como a gente vai direcionando aí as aulas. Então, eu preparei as atividades. Nesse primeiro momento, a gente primeiro discutiu, né, algumas questões, como papéis sociais dos interlocutores, o tema da entrevista, o uso da linguagem formal e informal, fala espontânea, né, alguns aspectos da oralidade. Então, nós conversamos assim de uma forma mais geral sobre essas questões. Eu aproveitei para mostrar ao aluno que essas ocorrências na fala, né, como, por exemplo, pausas, repetições, elas não devem ser encaradas como fatos isolados, né, aleatórios. Né? Na verdade, elas apresentam motivações discursivas. Então, por exemplo, quando o falante faz uma entoação mais enfática, ele realmente busca focalizar elementos no discurso que podem contribuir para a construção de sentido, né, dentro de uma dada situação comunicativa. Então, você trabalhar a oralidade na perspectiva mesmo do uso da língua, né? Como ela contribui para a construção de sentido daquele texto. Como eles citaram muito também a entrevista de emprego como exemplo, eu resolvi levar uma entrevista que o Roberto Justus fez, né? Que ele apresentou no programa dele, né? Programa Roberto Justus Mais, onde ele entrevista algumas pessoas, ele pretende contratar um estagiário, e depois ele vai mostrando
como se deve, né, o que deve fazer, como se deve comportar, né, numa entrevista de emprego. E também, antes de passar para o próximo slide, que eu vou falar de outras 2 entrevistas que eu trouxe, eu achei interessante porque um aluno, né, durante a discussão, né, que nós estávamos fazendo, um aluno virou para mim e falou que ele falou assim: a professora sempre fala certo, né? A professora não precisa se preocupar, né? Porque a senhora sempre fala certo. Eu falei, bom, não é bem assim, né? Então a gente tem que desconstruir, né, essa ideia de língua, né, como produto, uma ideia de língua que é desvinculada do usuário, descolada da realidade, né? Então eu conversei com ele sobre as diferentes situações que nós vivemos, né? E que a gente tem que adequar, né, a linguagem a cada situação pelas quais nós vivenciamos. Então, depois eu trouxe essas 2 entrevistas do programa De Frente com Gabi. Ela entrevistou o Fernando Haddad e a Tata Werneck, né? Então, eles puderam comparar, né, o comportamento, né, principalmente a postura dos interlocutores aí nessa situação comunicativa. Então, na entrevista com o Fernando Haddad, a Marília Gabriela, ela tinha uma postura mais formal. A gente pode ver, né, nesse print que eu fiz já na outra imagem, que ela está com a Tata Werneck, ela está bem mais descontraída, né? O uso da linguagem também era mais formal, né? E esse uso ele é em função do contexto, né? Então a gente tem que sempre pensar no contexto de produção. Né? Já com a Tata Werneck, né, devido ao tema, devido ao fato de ser uma pessoa que estava falando sobre questões do dia a dia dela, que estava falando sobre a carreira dela, então foi uma conversa muito mais informal. E um aluno virou para mim, né, nesse momento, e falou assim: professora, o Fernando Haddad fala como se estivesse lendo um texto, né? Então é importante aí mostrar para o aluno exatamente essa relação que existe entre a fala e a escrita, né? Mostrar para o aluno que a oralidade não é o lugar da informalidade, porque nós temos gêneros orais informais, sim, mas nós também temos gêneros orais formais. E o aluno ele precisa conhecer essas especificidades do texto para ele saber também como agir nas diferentes situações do dia a dia que ele vai enfrentar. Né? Então, aqui, por exemplo, provavelmente o Fernando Haddad estudou antes, né? Fez anotações, então ele tem como apoio um texto escrito, e isso influencia também, obviamente, na oralidade dele. Nas atividades textuais, eu trouxe uma outra entrevista que eu retirei do site Concordância. Nesse caso, foi um áudio, e eu trouxe a transcrição desse áudio. Essa transcrição foi um sucesso na sala de aula. Eles ficaram muito curiosos, né, com essa transcrição, com os símbolos, né? Então, eles perceberam que eram símbolos, né, usados na pontuação, num texto escrito normal, mas que tinham outra finalidade. Então, eles ficaram bastante curiosos sobre isso. E também nessa entrevista eu procurei também sempre destacar os aspectos interacionais da entrevista, né? Para os alunos perceberem, porque da mesma forma que a gente trabalha, né, as especificidades do texto escrito, do gênero escrito, a gente tem que fazer isso com o gênero oral também, né? A gente tem que sistematizar também esse trabalho com o oral, né? Tornar ele como objeto de estudo nas aulas de português, né? Então, com relação à oralidade, nós falamos aí, destacamos alguns aspectos da oralidade, como marcadores conversacionais, sobreposição de fala. Então, eu procurei mostrar para o aluno, né, que esse uso, ele não essa escolha, né, não é aleatória. Então, por exemplo, o marcador conversacional, ele é usado para encadear e organizar informações no texto, né? Expressões hesitativas e pausas, né, que ocorrem devido ao processo de planejamento e verbalização simultâneo da fala. Então, são questões que devem ser
debatidas e mostradas para o aluno. Por exemplo, a questão da sobreposição da fala. É uma questão que ocorre muito, né, em sala de aula. O aluno ele sobrepõe a fala do professor, ele não respeita a fala do professor. Então, isso deve ser ensinado para o aluno, porque transgredir essa regra denota falta de polidez em algumas situações. A gente vê um exemplo aí, né, que muitas pessoas comentam sobre um apresentador de televisão, que ele, né, quando ele vai entrevistar os convidados dele, ele não deixa as pessoas terminarem, né, o que estão falando, as pessoas mal estão terminando de falar, ele já está jogando uma outra pergunta em cima. Então, é uma questão que precisa ser trabalhada, né, também em sala de aula. Por último, então, eu trabalhei as atividades pós-textuais, então eu trouxe uma entrevista escrita, né, até mesmo para os alunos poderem perceber, né, a diferença, né, das condições de produção do texto escrito, do texto falado, porque se existe alguma diferença entre a fala e a escrita, ela está ligada ao planejamento textual, né? Não tem, ambas são interacionais, são dialógicas, então a questão está mais na produção do texto, né, nas condições de produção do texto. Então, nós observamos aqui alguns aspectos da oralidade presentes na entrevista escrita que eu trouxe, que foi uma entrevista que eu retirei do canal Extra, uma entrevista com o ator Humberto Martins. Então, segundo Hofnagel, em revistas dirigidas a jovens e adolescentes, algumas características da fala são preservadas, né, com o intuito de causar no leitor o efeito de que está compartilhando uma conversa íntima entre as pessoas do mesmo mundo. Então, trabalhar a oralidade nessa perspectiva, né, da relação da fala e da escrita, na perspectiva de que a oralidade contribui, né, elas estão relacionadas, né, o oral e a escrita estão relacionados no texto, né, e contribui para a construção do sentido daquele texto. E, por último, eu propus uma atividade de retextualização, né, depois que eles estavam bem conscientes, né, assim, das características da entrevista oral, né, tanto da forma como da função, assim como da entrevista escrita, eu pedi que eles fizessem uma atividade de retextualização, né, passando essa entrevista oral para o texto escrito. E pedi que eles usassem 4 operações das 9 que Marcusco cita, né, no livro da Fala para a Escrita. Então, pedi que eles eliminassem, né, marcas interacionais, introduzir pontuação, retirar repetições e inserir parágrafos. Então, eu trouxe aqui algumas retextualizações que eu analisei do aluno A, né? Então, onde está o quadrinho mais claro foi o trabalho do aluno, né, que fez a retextualização, a parte de cima é o texto-fonte. Então, nós podemos observar, né, que esse aluno ele realizou as operações, eliminando as pausas, marcadores conversacionais, introduziu a pontuação no texto, né, porque na fala esse recurso é marcado pela prosódia. Ele também introduziu os parágrafos, possivelmente motivado pelo eixo temático, né, do texto. Ele também, eu achei muito interessante, porque ele substituiu o date pular para nesse bairro, né, para suprir aí na escrita a explicitude da informação. Inclusive, essa operação ela é a 5ª, então ele foi além do que eu pedi, né? Depois, esse aluno, ele chama atenção porque nessa retextualização ele realizou uma drástica redução, né, em termos linguísticos e razoável conservação, né, de informações originais. De acordo com Marcusque, esses casos podem representar uma situação limite, né, entre a retextualização e o resumo, né? E Marcusque salienta que neles são empregados todas as operações do modelo, né, podendo ser considerado aí um exemplo bem sucedido de retextualização. O último aluno, ela também fez, eu digo o aluno, mas eu sei que foi uma aluna, né?
Foi muito bonita a participação deles, o interesse deles. Então, essa aluna, ela fez, né, essa retextualização e ela apresenta, né, algumas peculiaridades, né, porque o texto dela começa com uma pequena apresentação, né, conversando com minha amiga sobre o que ela acha do nosso bairro. E ela delimita, né, os interlocutores, né? Então, ela se coloca como uma entrevistadora, né, e nomeia o entrevistado. E o texto também apresenta uma sequência, né, lógica e uma ordenação, né, sintática bem definida. Então, eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu estou encaminhando para o final. Tá ok, Heloísa. Termina, finaliza, por favor. Tá, vou finalizar. Mas tá certinho. Tá certinho? Ai, que bom. Eu estava preocupada com o tempo. Mas aqui estão minhas referências, né? Algumas referências que eu citei ao longo dessa apresentação. E eu espero que com a minha apresentação as pessoas, né, professores, alunos que estão assistindo também sintam a vontade de trabalhar com a oralidade, né? Assim como eu fui afetada lá atrás e gostei muito de fazer esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Então, Heloísa, que trabalho bonito, que experiência bonita para a gente, para todo mundo que está assistindo. Eu acho que, assim, 3 trabalhos com objetivos e recortes específicos, mas com pontos de relação e muita aprendizagem, muito debate para a gente fazer. Enquanto vai rolando, a gente está aqui multimodal, multiveículo, domínio. Eu e a Eliette combinamos que vamos fazer a nossa conversa agora por trabalho. Nós temos 25 minutos, então um tempo bom, cerca de 8 minutos para cada proposta. Queremos começar, assim, saudando tanta gente boa aí no chat, tanto colega aí da UFRJ, das escolas, do Pedro II. Eu não conheço todos, mas quero agradecer a presença aqui, ó. Professora Leonora está em todas aqui, comentando, depois vocês olham o chat. Professora Daniele, professora Márcia Machado, da UFRJ, professor Tiago, do Pedro II, tem muita gente aqui, eu não conseguiria dar conta de todos, peço desculpas, mas quero dizer, professora Violeta, né? Um monte de gente, orientador, não. Heloísa Thompson. Heloísa Thompson, só quanta gente boa ali comentando, mostrando a importância do trabalho, dos trabalhos que nós acabamos de assistir. Então, já começando, eu vou introduzir e eu e Eliette vamos fazendo um jogrão. Claro que aqui é uma partilha. Nós temos aqui o interesse de satisfazer curiosidades, propor outros aspectos que estamos enxergando de tão ricos que são as propostas. Enquanto vocês estavam se apresentando, eu e a Eliette aqui organizando as perguntas, dissemos, meu Deus, que sessão rica. Quanto campo a gente tem, não é? Para produzir e promover aprendizagem, consciência linguística, letramento, boa leitura, boa produção. Então, obrigada a vocês 3 por terem nos ensinado tanta coisa nessa tarde. Bom, vamos começar então pelo trabalho da Adriana. Eu vou fazer aqui umas perguntinhas, depois, Eliette, nós temos cerca de 8 minutos então, tá bom, Adriana? Então, primeiro dizer assim que trabalhar com jogos é uma iniciativa que dialoga com muitas propostas científicas, não é? E pedagógicas, né? Motivar as pessoas, motivar as crianças, adolescentes com o seu universo, não é? Mas aproveitar isso para manipular conhecimentos. Nós queríamos, assim, conversar, tanto eu quanto colegas que falaram no chat, a professora Daniele também acionou essa ideia. Você articula, Adriana, não sei se é do seu conhecimento atual, o seu trabalho de games, de jogos, com propostas que estão em curso, assim, são propostas que demonstram hoje em dia a importância, não é, de atividades metacognitivas.
né? Conhecer o que eu conheço, acionar isso por meio de material concreto, por meio de jogos. Eu, assistindo a sua fala, me lembrei, assim como dá uma interferenciazinha. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Ok. Não só eu, a Daniele também lá no chat, se lembrou da professora Heloísa Pilati. Você falou em aprendizagem ativa. A Heloísa tem um projeto de gramaticoteca. Vários alunos meus estão trabalhando agora com produzir material concreto. Porque a gramática é muito abstrata. Eu acho que o teu trabalho traz uma coisa linda. Que, assim, fala em ensino de gramática. Infelizmente, ainda tem gente que pensa ou em gramatiquice, metalinguagem por metalinguagem, ou só gramática no sentido de norma, né? Ou categorização pela categorização ou norma. E você me vem mostrar uma reflexão. Então, a pergunta para eu parar de falar. Primeiro, você articula esse seu trabalho com a melhora, o aluno melhora, o aluno demonstra mais consciência, né, sintática. Ana Flávia Guerra também tem feito um trabalho lindo com gramática reflexiva e tem mostrado, o pessoal das neurociências, da psicolinguística, tem mostrado melhora na produção textual, na pontuação. O professor Marcos Maia tem mostrado melhora na leitura. O leitor estruturante é aquele que tem consciência sintática. Então, eu estou curiosa em saber se você observa a melhora do seu aluno a partir desses jogos, com mais consciência sintática, mais domínio e mais ser dono de si, da sua sintaxe. E como eu também estou orientando uns trabalhos que trabalham com jogos, né? Trabalhos que trabalham é bom, né? A Stephanie está fazendo Uno, né? Eu achei muito legal. Fiquei com vontade de botar vocês duas conversando. Ela está trabalhando o Uno da sintaxe. Qual Uno? Imagem e ação. Que às vezes a gente pensa que só jogos tecnológicos. Eu vou aproveitar, Eliette, e pegar a perguntinha da professora Márcia Machado. Se você faz alguma diferença entre gamificação ou gamificação e ludificação. Porque a professora Márcia diz gamificação, pensa um pouco assim em jogos... deixa eu ler, tendo em vista essa associação entre gamificação e infraestrutura tecnológica, digital, será que dá para fazer uma diferença entre ludificação, que está há muito tempo na sala de aula, e gamificação ou gamificação? Então é isso, já aproveitei a perguntinha da Márcia e também para te perguntar se esses conteúdos você acha que o aluno melhora em relação a essa gramática reflexiva. Vamos lá, com você a palavra, depois Eliette pergunta. Vamos lá, eu vou tentar responder a todas as perguntas, tá? Se eu deixar alguma coisinha aberta, você me avisa, Silvia. Então, assim, vou começar pela da Márcia, que é a última, né? Sobre essa diferença de gamificação e ludificação, de um tempo para cá em que a gente começou a discutir, né, metodologias ativas, surgiu essa nomenclatura, mas é uma questão de nomenclatura mesmo. Então, por isso que ludificação a gamificação seria uma tradução mais contemporânea, então não tem uma diferença exatamente de recurso. Até porque o que a ludificação já trazia, né, antigamente, que é essa ideia de você trazer essa dinâmica para a sala de aula, é o mesmo pressuposto da gamificação. Então, nesse ponto, são coisas sinônimas, tá? Mas é só uma nomenclatura que é utilizada pelas metodologias ativas. Então, como eu parti desse pressuposto, eu fui usar a nomenclatura do arcabouço teórico. Sobre essa melhora, né, Silvia, que você me perguntou em sala, é óbvio, né, a gente, graças a Deus, assim, andou muito nisso, que é esse trabalho da gramática junto com a literatura, junto com a produção, de não usar o texto como pretexto, de articular esses usos linguísticos a uma forma mais associada às finalidades comunicativas. Então, assim, a gente caminhou bastante nessa discussão. Mas, em alguns momentos, a gente precisa, principalmente em sintaxe, né, trazer alguns conceitos, concretizar, né? Você trabalhou até você usou exatamente esse rótulo, né? Tornar mais concreto conceitos que são muito abstratos. Então, sem sombra de dúvidas, assim, se eu vou tentar tornar isso mais concreto, organizar esse aprendizado do aluno num olhar muito subjetivo, às vezes dificulta. Então, os jogos contribuem bastante. E isso ajuda muito, assim, às vezes eles... e isso aparecia muito nos relatos, né? Nossa, mas... então eu já dominava isso e eu não tinha consciência de que eu sabia. Ou então eles mesmos montando, aqui não dá, aqui é plural, aqui é singular, não dá, tem que ter concordância.
E aí você vê que esses conceitos que às vezes a gente acha assim, nossa, e sintaxe tem um pouco disso, né? Ele aprende sintaxe no ensino fundamental. Aí ele chega no ensino médio e ele aprende sintaxe de novo, né? Como se aquelas coisas tivessem sido perdidas. E, na verdade, está nesse conhecimento. A questão é como que você usa, como que você torna isso evidente para ele, que ele já sabe. Então, assim, não só, né, desenvolvemos outros jogos também. Gostamos muito desses jogos mais tradicionais, porque você independe de outros recursos tecnológicos e tudo mais, então você democratiza, né, mais os jogos, mas sem sombra de dúvida, nesse período que a gente está vivendo remoto, nós aprendemos muitos aplicativos, muitos sites, muitos foram referidos aqui hoje, né, e é muito legal perceber que nós estamos usando a tecnologia em prol, né, do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. Eu não sei se eu respondi tudo, respondi? Com certeza. Vou passar para a Eliette para ela dar continuidade a uma conversa e depois a Eliette já vai para a segunda colega que se apresentou para a gente cumprir o tempo. Vai lá, Eliette. Obrigada, Adriana. Muito legal, viu? Parabéns. Acho que sintaxe e produção é uma ponte que você vai fazer perfeitamente a partir dessa consciência metacognitiva. A gente tem que trabalhar trabalhar com a sentença, né? Gera efeito na manipulação do conhecimento gramatical do aluno. Muito bonito. Vai lá, Eliette. Obrigada. E assim, só aproveitando, a gente desenvolveu outros jogos também para o período composto, que eu vi que foram outras coisas que apareceram, né? A Daniele perguntou. Isso, exatamente, para a gente articular com a produção. E para que eles percebessem, por exemplo, que uma determinada estrutura, ela é mais argumentativa que outra. Essa estrutura você consegue estabelecer relações entre um tema e outro, né? E assim, deixa eu só aproveitar, porque eu vi que eu fiz uma gafe na minha apresentação, porque eu mostrei o jogo, mas eu não sabia que não aparecia a minha carinha quando eu estava apresentando. Então, eu apresentei e vocês não viram, na verdade, né? São cartinhas pequenininhas, ó, no tamanho de carta normal, tá vendo? É um papel, de um lado estava, né, a logo do jogo, e do outro as palavras. E aí é só cortar, né? Se você quiser plastificar para durar mais, mas é uma coisa mais simples de fazer, né? Desculpa. Nada, Adriana, perfeito. Olha só, seu trabalho é assim, bastante entusiasmante, a gente fica pensando, né, que não é preciso... fica pensando, quando sai da graduação, penso em mim lá atrás, que como articular todo o conhecimento que a gente tem para a sala de aula. E aí vem vocês com essas ideias maravilhosas, mostrando que é possível articular e de uma maneira lúdica, sem ser aquela coisa da repetição. Então, quero deixar aqui vamos falar rapidamente alguns elogios aqui ao seu trabalho, né? A Heloise Thompson fala que às vezes pensamos que não dá para trabalhar com gamificação por conta dos poucos recursos disponíveis em nosso contexto de trabalho, mas não é exatamente assim. Ela também fala que dá para gamificar em diversos contextos. Muito bom, Adriana. Já quero testar com os meus alunos. A Daniele Kelly fala também que dá para trabalhar com período composto, e você também apresenta isso. E aí eu tenho uma pergunta, para a gente ficar dentro do tempo, né? Eu anotei, fiz imensas perguntas. Quando eu vi gamificação, eu confesso a você que eu pensei em coisa eletrônica. Vai usar o celular dos alunos para pensar em algum jogo, né? A exemplo de um professor, que a Silvia Rodrigues pode me recuperar, que eu não estou lembrando do nome exato dele, que trabalha na UERJ, que também tem um trabalho... Ricardo Lima, que também tem um trabalho interessante, que usa, né, um aparato tecnológico. Depois, se você quiser saber mais, a gente fala sobre isso. Mas eu queria perguntar, né, você já respondeu uma das minhas perguntas, mas assim, para além desse conteúdo, a preocupação com o conteúdo, né, de trabalhar o conhecimento das classes de palavras, de como eles podem articular isso, como se pode para além da frase para o texto, quais são os outros ganhos nessa interação nos jogos que você pode ter percebido nos alunos? Porque é uma dinâmica que envolve, que você pode botar fogo numa sala, né? Mas quais os outros ganhos que se tem para além desse conhecimento que a gente também se propõe a apresentar para os alunos? Sim, eu diria até que assim, o ganho do conhecimento é o mais básico deles, porque muitos são os outros ganhos. Então, assim, por exemplo, como é uma atividade feita no início do ano, você consegue fazer uma interação maior entre aquele grupo que está se conhecendo.
Então, você potencializa essas relações. Eles conseguem compreender, por exemplo, o turno de fala, como se colocar, como, né, dizer o que quer dizer, mas como dizer isso. E aí foi até das motivações para o desenvolvimento, né, que é a aprendizagem colaborativa. Sim. Então, essa ideia da troca e da frustração de, às vezes, poxa, mas você podia ter feito assim. Então, enquanto eles vão jogando, seja qual jogo for, esse acompanhamento do professor é muito importante, né? Porque você tá ali, você fala, mas por que não deu? Peraí, esse aqui tá ganhando muito, né? Então, peraí, vamos mudar os grupos, ajuda o colega. Por que você não... Não, mas por que esse aqui não encaixou? Então, assim, quando a gente propõe, né, dividir os grupos em grupos menores, é exatamente para você conseguir acompanhar, né? Que é uma das questões muito caras a sala de aula no ensino público, né? Quando você tem turmas muito grandes, eu acho extremamente desafiador. Como é que você vai inovar com turmas muito grandes porque você não consegue entender a singularidade do seu aluno? Então, eu diria que o ganho maior, além do aprendizado entre eles, é você ali como professor monitorando, reconhecer as potencialidades dos alunos. Para saber, isso é um ganho para nós de língua portuguesa, porque nós temos muitos tempos em sala de aula, então, em geral, são 6 tempos, né? É você conhecer a potencialidade e como melhorar, como potencializar algumas fraquezas em cada um. Então, eu diria que o ganho menor deles seria lá o ensino de classe, o ensino de sintaxe, porque você ensina muito mais pela interação. Com certeza, Adriana. Eu fico pensando a práticas de sociabilidade, né, de convivência em grupo, de respeito mútuo, né, de poder saber o turno, da vez, né, a questão da convivência, até apazigua possíveis conflitos. Conflitos, sim. Dentro da turma, né? E pensando que, assim, tudo termina numa plenária. Então, por mais que você divida os grupos, depois você traz para o grupo maior. Então, quando você acolhe no grupo maior, você acolhe todas as falas. Sim. Eu trabalho com oralidade, quer dizer, você tem ganhos. Assim mesmo, eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada com essas experiências de vocês, assim. Dá até vontade de trabalhar no ensino básico para poder presenciar essas experiências. Olha, eu sou suspeita, Eliette, eu adoro o ensino básico. Eu imagino. Eu adoro o ensino básico. Imagino. Eu acho ele tão importante. Eu acho fundamental. Eu acho assim, onde a atenção deveria estar, né, na verdade. É onde a atenção principal deveria estar, na minha opinião. Bom, então é basicamente isso. Depois eu até passo outras perguntas. Vou querer acompanhar você com esse diálogo com a orientanda da Silvia, porque duas cabeças, né, pensando que funciona muito mais. E eu acho que essa tática funciona quando você falou que divide em trios. Só para completar, que a gente tem que usar, né, as falas, as estratégias, às vezes, inimigas para um lado bom. Mas aí a ideia de partilhar para conquistar, né? A turma é muito grande, partilha, divide e depois todo mundo se congrega. Parabéns pelo trabalho, fico contentíssima. Muito obrigada. Com isso, a gente vê isso no ensino, quando a gente tem tantos desestímulos né, em relação ao ensino, e quando eu vejo essas balbúrdias assim, eu fico exultante. Tá bom? Parabéns, Adriana. Obrigada também às colegas, assim, por ensinar a gente a sonhar, né? Eu acho que hoje está sendo um dia importante para a gente sonhar, repactuar, pensar em coisas diferentes. Obrigada. Nada. Valeu, Adriana. Eliette, vamos para o segundo, para cada um ter 5 minutos, o tempo passa rápido. Então, agora é o trabalho da Carolina, né? Carolina nos brindou com esse trabalho interdisciplinar. Carolina tem muitos elogios no chat. Eu vou deixar aí com a Eliette o maior trabalho de perguntar. Eu proponho, Eliette, que a gente pergunte junto e depois a Carolina fale. Concorda, Eliette? Tá bom, pode ser. Minha pergunta é muito objetiva, Carolina. Como o trabalho de cordel, eu vi que você fez uma escolha linda. O que você fez é perfeito, é interdisciplinar, trabalha tanto no plano do conteúdo como da forma, muita coisa. Mas eu tinha uma curiosidade, assim, qual foi, assim, houve dificuldade? Você pensa em trabalhar no campo da variação linguística dentro do cordel? A gente, assim, que trabalha com sociolinguística,
fica chateado quando na sala de aula, às vezes, a pessoa associa assim, variação, não é seu caso, tá? Eu estou trazendo uma reflexão. Ah, variação é coisa do funk, é coisa do cordel, é coisa do Patativa Dançaré, quando a gente sabe que o professor varia o tempo todo, a fala culta é variável. Mas no cordel, tem alguma coisa de variedades populares que você conseguiu trabalhar, ou que o aluno percebeu, seja assim, de fenômenos sintáticos, fonéticos, se a questão da variação linguística veio? Porque, às vezes, também, quando o pessoal não bota na conta do cordel popular, na linguagem, ele bota, às vezes, exemplos que todo mundo usa. A gente é informal. Ora, todo mundo usa, no trabalho da entrevista a gente também vê isso. O agente, você, a gente fica dizendo que é informal no campo do registro ou popular no campo da norma, coisas que são de todos os brasileiros, numa fala que não seja assim altamente controlada. Então, minha curiosidadezinha, se no campo da variação linguística, houve algum fenômeno linguístico que você queira ou que já tenha surgido no trabalho. E passo a bola para a Eliette por falta de tempo. Vai lá, Eliette. Eu vou dar prioridade, se não for possível responder a minha pergunta, depois eu posso entrar em contato com Carolina e a gente conversa. Mas eu vou falar das perguntas que foram feitas. O Samuel Malaquias fez 2 perguntas. Professora Carolina, o trabalho que você desenvolve de gramática nas turmas do 6º e 7º anos se dá sempre em função de seu uso nos textos literários e nos diferentes gêneros textuais? Essa foi uma pergunta do Samuel. E a outra foi: para a senhora, qual seria a dificuldade de seguir com essa prática utilizando o livro didático? Ou de maneira complementar, isto é, o paradidático e o livro didático? Forte abraço. Então, eu vou deixar essas perguntas. Acho que você já tem 3 grandes perguntas para responder. Qualquer coisa, eu acrescento no final uma outra ideia que eu pensei. Bom, vou responder então primeiro a do Samuel, que foi a última, né? Até agradeço essa pergunta do Samuel, porque eu não falei, né, sobre isso na minha fala, mas era um ponto importante. Esse projeto, né, do 6º e do 7º anos não foi implementado por mim, né? Isso já acontece na escola há alguns anos. 2 professoras, né, anteriores de língua portuguesa implementaram esse projeto de literatura, né, no 6º e no 7º. Então, como é que funciona? Eles trabalham sempre em grupos, né? Inclusive, isso inicialmente me assustou um pouco. Gente, como é que vai funcionar esse trabalho? Imaginei um caos, né? 40 alunos em sala, em grupos. Eu imaginei que não funcionaria, fiquei bem apreensiva, mas, para minha surpresa, funciona super bem. A gente aproveita também para trabalhar justamente essa questão da convivência, da cooperação, né? Trabalhar as diferenças, o respeito a essas diferenças. Então, o trabalho realmente flui de uma forma bem interessante. Mas eu acho, Samuel, que é possível, sim, fazer esse trabalho, utilizando o livro didático também, né, desde que ele não seja aí uma amarra que comprometa a autonomia do professor no seu trabalho. Acho que cabe ao professor dar o peso que esse recurso, né, precisa ter no seu dia a dia. Eu acho que é possível, sim, inclusive no 8º ano, eles voltam, né, a ter o livro didático e trabalham também com livros paradidáticos, né, fazem essa associação. Então, só no 6º e no 7º que realmente todo o trabalho é feito em cima da literatura, né? Então, o trimestre gira em torno das leituras. As redações que a gente faz, né, as propostas, os temas são baseadas nos livros, os exercícios no caderno. Então, inclusive, é bem desafiador, porque é um trabalho muito grande de montar muito material, né? Se a gente muda os livros, no ano seguinte, a gente já não tem mais material ali para trabalhar com os alunos, questões de interpretação, né, enfim, de gramática também. Então, a gente faz toda essa sistematização da gramática no caderno, né, que não é algo simples também para um aluno de 7º ano, enfim, mas eu acho que, respondendo a pergunta, é possível, sim, aliar esse trabalho do livro didático, né, com os livros paradidáticos, um complementando o outro, né, no dia a dia, na sala de aula. E em relação à pergunta da professora Silvia, a gente fala muito dos regionalismos, né? Isso chama muita atenção dos alunos em relação a essa variação. E muitos falam, mas não é errado, né? Não tá, é certo falar assim? Não está errado, Carol? Como que aparece assim no livro, né? Então, a gente aproveita para trazer essa questão da variedade linguística, né, também,
não lembro agora de nenhuma palavra, assim, pontualmente, que de repente tenha chamado a atenção deles, mas a gente aproveita para conversar também sobre essa questão da variação linguística no cordel, trazendo esse regionalismo, né, enfim, que muitos deles não conhecem, acham uma forma estranha, uma forma errada de falar, né, então a gente, de certa forma, aborda também a questão do preconceito linguístico, né, e no nível ali deles, que eles possam entender, né, alunos de 11, 12 anos, mas é um ponto também importante que é possível de se trabalhar ali com o cordel, né, abre realmente uma gama de possibilidades de trabalho. Eu acho que a variação linguística também é algo que a gente pode, inclusive, focar nesse trabalho, né, para complementar, né, para que ele fique ainda melhor. Perfeito, perfeito. Obrigada, querida. A gente ficaria a tarde inteira conversando sobre o Exatamente. cordel e as potencialidades. Você já viu tantas e a gente ainda quer mais. É sinal de que o trabalho é bom. Para terminar, vamos dar a mesma oportunidade. Peço aí à organização mais uns minutos para termos a mesma oportunidade de conversar sobre o lindo trabalho da Heloíse, sobre entrevistas. Que trabalho rico! Quantas potencialidades também, Heloísa? Então, a minha pergunta, e já passo para a Eliette a seguir, é assim: é comum, né, Heloísa, que muitos materiais didáticos, quando vão falar de oralidade, porque está lá nos PCN, nos documentos oficiais, falam de uma forma muito engessada. Então, eu amei quando você falou aquela frase: oralidade não é o lugar da informalidade. Oralidade também faz parte de um contínuo, né? Do mais oral ao mais letrado, lá na Stella Bortoni, no Marcus, que fala escrita. Que bonito esse seu conhecimento concretizado, não é? Então, assim, parabéns por isso. A minha pergunta é assim: esse contínuo fala escrita, além dos fenômenos que você mostrou na sua apresentação, não é? Você trabalhou oralidade na mudança de turno, na superposição de vozes. Acho que você explorou muita coisa legal. E vou nessa mesma direção. Algum outro fenômeno que te chamou muita atenção? Eu orientei um trabalho da Isabela Gouveia, em que ela mostrou todos os gêneros textuais dialógicos. E eu olhei os exemplos, eu fiquei assim, curiosíssima nos seus exemplos, e pensando, puxa vida, dá para fazer um trabalho lindo com segunda pessoa. Tu e você, teve o senhor, imperativo, os fenômenos da entrevista variáveis. Então, assim, teve mais fenômeno que você sentiu que daria um samba, né? Vou passar para a Eliette e depois você responde em conjunto. Lindo o seu trabalho, meus parabéns, tá? Parabéns, Heloísa, já conheço seu trabalho, tive a honra de estar na banca, né, e a gente conversar sobre o seu trabalho, porque foi uma conversa, né, sobre as contribuições do teu trabalho, um trabalho com que eu aprendi bastante. É sempre um prazer, eu sempre falo isso do Prof. Letras, que eu tenho uma honra quando me convidam para os trabalhos do Prof. Letras. E eu queria fazer uma pergunta, além de um monte de elogios, que depois você pode acompanhar, né? Eu queria saber, né, fazer uma pergunta só, né? A gente sabe que os livros didáticos, assim, pouco trabalham questões de oralidade, né? O que você sugere, principalmente para os professores que não são do ensino público, que não têm uma liberdade muito grande e que trabalham geralmente com materiais prontos, né? Com excesso de conteúdo, o que você imagina que pode ser feito em relação ao trabalho com oralidade nesse contexto em que o ensino é tão engessado? Certo. Eu estou aqui emocionada, né, com a fala das professoras. São professoras que eu realmente conheço, convivi, né, por um tempo, então eu estou muito emocionada mesmo. E respondendo à pergunta da professora Silvia, realmente trabalhar com o gênero, a possibilidade de trabalhar com o gênero, a gente tem assim muitas possibilidades, né? Quando você leva um gênero para a sala de aula, você não está levando só mais um texto, né? Você está trazendo um leque de possibilidades que você pode trabalhar com esse gênero. Então, eu fico pensando, como o meu trabalho era uma pesquisa de mestrado, né? Eu procurei realmente trabalhar vários aspectos, mas se no caso eu quisesse levar
para a sala de aula, por exemplo, só a questão dos interlocutores já daria panos para manga, né? Então, eu acho que primeiro o professor tem que ter essa consciência, né, de trazer essa situação comunicativa para próximo do aluno, para que ele se veja, né, se perceba dentro daquela situação, para que ele adquira, né, informações e conhecimento a respeito daquela situação comunicativa, para que ele possa ter autonomia, para que ele possa ter conhecimento e saber agir, né, nas diferentes situações do cotidiano dele. Então, realmente, um dos mitos, né, eu falei que, para mim, o mais nocivo é o mito da dicotomia fala-escrita. Mas existe também um outro equívoco que é muito recorrente na sala de aula, que é o fato de que, eu citei, né, que é o caso de que fala muito que a oralidade é o lugar da informalidade, e o outro é que a gente não precisa ensinar a fala para o aluno, porque ele já chega na escola sabendo falar, então a gente tem essa ideia de que não precisa trabalhar, desenvolver essa competência no aluno, sendo que quando ele chega na escola, o conhecimento dele é restrito a gêneros orais mais informais. Essas características ele domina muito bem. Ele domina muito bem, ele sabe o que falar, ele sabe o que empregar, mas os gêneros orais mais formais, esses sim, realmente precisam ser mais trabalhados em sala de aula. Então, eu vou tentar fazer um gancho aqui com o que a professora Eliette perguntou. A professora Eliette, né, falou sobre os livros didáticos, como trabalhar, né? Então, assim, há uma tendência muito grande de nós, professores, apresentar trabalhos de oralização para o aluno, achando que, pronto, já trabalhei oralidade, né? Claro que atividades de oralização são muito importantes, desenvolve várias habilidades no aluno, mas nós precisamos trabalhar mais a complexidade, né? Quando você só trabalha a questão da oralização, a gente não trabalha toda a complexidade que envolve, né, a questão da oralidade, os interlocutores, o tema da situação, o tema tratado, onde ocorre a situação comunicativa, porque, por exemplo, na entrevista da Marília Gabriela com o Fernando Haddad. Imagina, eles estavam no estúdio, né? Então, todas essas situações do entorno também influenciam na fala, né? Que são os meios não verbais, né, da oralidade. Então, existem muitos aspectos que precisam ser explorados ainda, né, em sala de aula por nós, professores, mas não podemos continuar trabalhando apenas oralização, achando que está trabalhando a oralidade, ou pedir para que o aluno discuta, dê um tema para o aluno, vamos discutir o tema tal. Pronto, trabalhei a oralidade. Também não. Né? Então, a gente, antes de pedir que o aluno apresente, por exemplo, um seminário, um debate, vamos trabalhar antes algumas características desse gênero oral. Então, eu acredito que precisa haver uma sistematização dessas características, né, dos gêneros orais. Eu acho que aí a gente pode trazer a oralidade para o centro das aulas de português. Heloísa, queria conversar tanto mais, mas assim, daqui a pouco, né, Eliette, a comissão vai bater na gente, nós temos outra mesa interessantíssima, mas eu fiquei feliz que cada professor teve pelo menos 5 minutos para discutir seu trabalho. Olhem o chat, eu só queria passar a palavra para a Eliette para fechar nossa sessão, agradecer a Aline, Dene, Juliana, Luciene, Beatriz, Carolina, o convite para mediar essa sessão junto com a Eliette. Para mim foi, honestamente, não é um protocolo, um prazer ver tantos trabalhos bons e tanta esperança de que o ensino de gramática não seja um ensino engessado, mas um ensino produtivo, tanto como disciplina científica, quanto para finalidades práticas. Eu acho que esses trabalhos de hoje deram exemplos disso. Seja na microestrutura da sentença, seja no gênero, seja no texto, tudo é bem-vindo para a produção, para a promoção de competências, para a promoção tanto do raciocínio científico do aluno,
quanto para leitura e produção. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa passar um tempinho, tá, Denis, de comissão organizadora, mas eu desejo que a próxima sessão seja tão linda quanto a nossa. Parabéns, Adriana, Carolina e Heloísa, e passa a palavra para minha colega Eliette. Um brinde à saúde. Eu estou tomando chopinho enquanto vou mediando essa sessão. Olha, eu só tenho a agradecer à comissão pelo convite e agradecer por ter me permitido participar dessa sessão tão enriquecedora. Realmente dá vontade de ficar horas aqui. Todas as sessões têm sido muito enriquecedoras. Parabéns a todos. Não vou me estender para não atrasar a programação e depois ser convidada para os outros eventos, né? Então, tem que pensar para o futuro. Parabéns a todos, obrigada a todos. Até a próxima sessão.